Muito obrigada, Excelência. Convido agora Sua Excelência, senhor deputado Elísio Franco Xavier de Souza, para fazer a sua intervenção. Excelência, tenha bondade. Muito obrigado, Excelência. Permitam-me, Excelências, senhores deputados, meus pares, antes de dar início à minha intervenção propriamente dita nesta honrosa sessão, cujo mundo são as informações do Governo, saudar a Sua Excelência Presidente da Assembleia da República pela excelente forma como conduz os debates nesta Casa e ainda saudar a Sua Excelência, Senhora Primeira-Ministra da República de Moçambique e o respectivo Governo pela sua presença nesta Casa do Povo. Sem embargo, da competente saudação especial à população da província da Zambésia, meu círculo eleitoral. Depois de ouvirmos os esclarecimentos de Vossas Excelências no que se refere às várias questões suscitadas pelas 4 bancadas, incluindo a minha bancada da Frelimo, cumpre-me encorajar o Governo que, ainda em pleno início de mandato, já demonstra por si várias e impactantes realizações muito além do que era expectável. Analogicamente, pode dizer-se que é como uma criança de 3 meses que já deixou de gatinhar e caminha com passos firmes e decisivos. Vejamos. No que concerne ao plano de ações dos 100 dias de governação, o Governo acaba de nos mostrar que várias formas de intervenções e medidas de choque no domínio da estabilidade social e política, educação, saúde, combate à corrupção, emprego e juventude, infraestruturas e serviços públicos, justiça, agricultura e segurança alimentar, crescimento econômico e gestão de recursos naturais, entre muitas outras ações que nos foram aqui detalhadamente expostas. Dúvidas não restam que, pelas informações e respostas apresentadas pelo Governo e atendendo à magnitude e profundidade das suas ações em prol do bem-estar dos moçambicanos, devamos passar a designar este Executivo como o Governo do Povo. Mais ainda, caríssimos deputados, meus pares, para que possamos avaliar com maior justeza os esforços aqui demonstrados pelo Governo, é imperioso que se proceda a uma avaliação objetiva das várias metas fixadas para os primeiros 100 dias de governação, as quais foram largamente ultrapassadas, principalmente na componente da saúde, mais concretamente no que respeita ao número de operações cirúrgicas previstas, que foi ultrapassada em quase 200%, isto é, houve o dobro das cirurgias inicialmente projetadas para o referido período, ainda a meio do prazo, entre outros aspectos dignos de nota. Há um assunto que não nos apraz ignorar, o das manifestações populares. Este assunto tem sido tratado como um tabu, dada a sensibilidade que envolve as vítimas que pereceram ou as que sofreram danos reversíveis ou ainda irreversíveis. Em tempos de reconciliação, não se devem abrir feridas que nos dividiram como nação. Porém, nada obsta que, em conjunto, se reflita de forma desapaixonada e sensata, com vista a evitar que futuramente ocorram casos semelhantes. Contudo, atendendo a uma das questões colocadas por uma das bancadas, onde, em certa linha, se apela a acabar com a atuação violenta da polícia contra civis, dando a entender que se tratam de ações deliberadas por parte dos agentes da ordem pública. Cumpre-nos esclarecer que o Governo já tomou posição em relação a esta matéria nas suas respostas. Não obstante, é importante frisar que a nossa polícia, por dever estatutário, deve sempre manter a ordem pública e defender o bem coletivo no que respeita à lei e à ordem. Ademais, segundo dados mais recentes da CTA, 40% do tecido econômico fora destruído pelas manifestações ilegais e violentas, o que justificou mais a intervenção do Governo na criação do Fundo de Recuperação Econômica, um dos marcos de sucesso na implementação do plano dos 100 dias. Excelências, permitam, para melhor compreensão e contextualização das conquistas e desafios que aqui expomos, recuar no tempo e lembrar às Suas Excelências o seguinte: a luta pela independência de Moçambique foi longa e tortuosa,
Contudo, podemos afirmar que valeu a pena o espírito de sacrifício do povo moçambicano. Isto porque, após a independência, Moçambique enfrentou desafios com a Guerra Civil, de 77 a 92, instabilidade política e dificuldades econômicas. Apesar disso, o governo moçambicano, sob a liderança da Frelimo, alcançou algumas realizações significativas, das quais urge citar: unificação nacional e construção de uma identidade moçambicana, estabelecimento de um Estado soberano, promoção de uma língua oficial única, ajudando a unificar o país com mais de 40 grupos étnicos, criação de símbolos nacionais como bandeira, hino e moeda para fortalecer a identidade moçambicana. Mas ainda se destaca a expansão do acesso à educação e à saúde, onde campanhas de alfabetização nos anos 70 e 80, reduzindo drasticamente as taxas de analfabetismo. O reforço do sistema público de saúde expandido, mesmo durante a Guerra Civil, com a ajuda de outros países. A abertura de universidades públicas em Moçambique, tendo se iniciado com a UEM, onde hoje temos, Moçambique conta com 12 universidades públicas e 44 privadas, totalizando 56 instituições do ensino superior, conforme os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior referentes ao ano 2022, distribuídas entre instituições públicas, privadas, incluindo universidades, institutos politécnicos, academias e escolas superiores. Estabilidade econômica e crescimento recente após a Guerra Civil, os Acordos de Paz de Roma de 1992, que encerrou a Guerra Civil e permitiu a democratização. A liberalização da terra por via da atribuição do direito de uso e aproveitamento da terra a todos os moçambicanos, renováveis de 50 em 50 anos, e ainda com possibilidade de transmissão desse direito por herança. O crescimento econômico acelerado, que foi uma das maiores taxas de África entre os anos 2000 e 2010, a atração de investimentos estrangeiros como megaprojetos e exploração de gás na bacia de Rovuma. Apesar dessas conquistas, Moçambique ainda enfrenta problemas relativos à pobreza, o terrorismo em Cabo Delgado, o que urge debelar com medidas energéticas que se esperam deste governo. A paz é um bem incomensurável. Não há política nem estratégia que possam avançar sem que exista paz na sociedade e nos nossos corações. A aprovação na generalidade e especialidade, por unanimidade e aclamação, da lei atinente ao compromisso político para um diálogo nacional inclusivo por esta magna Casa do Povo, bem como o início do processo de diálogo entre Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, e o antigo candidato presidencial, suportado pelo Partido Podemos, mostra com clareza que estamos perante um governo sério e determinado a resolver os problemas do povo. Isso demonstra inequivocamente que Daniel Francisco Chapo é um precursor da paz e presidente de todos os moçambicanos. Obrigado. Não é nem deve ser papel dos deputados auxiliar o governo nas informações ou respostas que transmite. Contudo, o deputado, na qualidade de legítimo representante do povo, tem o dever de não se calar perante factos que possam e devam contribuir para elucidar a população sobre as matérias em análise ou em discussão. É nesta senda que entendemos o enorme esforço que o governo tem vindo a demonstrar na recuperação da nossa companhia de bandeira, a LAM, que nos últimos tempos tem enfrentado dificuldades notórias. Reestruturação precisa-se e com urgência. Este governo herdou uma companhia aérea com problemas já bem conhecidos e outros nem tanto. Qualquer pai que vê o filho doente e a definhar a cada dia que passa não pensa no problema, pensa sim na cura. Neste caso, e conforme esclarecido nas respostas do governo, 3 eram as opções para salvar a LAM. 1. Privatização. 2. Parceiros. 3. Assunção direta do Estado. O governo optou pela terceira via, uma vez que as 2 primeiras iriam impactar severamente o bolso do cidadão com preços altos de voo, no caso de privatização, a poderem duplicar ou mesmo triplicar. O que não se mostraria razoável
quando se pretende garantir o bem-estar do povo moçambicano. Todas as due diligence apontavam para a lisura da empresa Fly Modern Arc. Para o conhecimento do povo, due diligence é um procedimento que visa apurar a viabilidade de determinada empresa para fins de negociação, sendo conduzido por peritos altamente qualificados, economistas, juristas, gestores, entre outros. Foi isso que a LM fez. Contratou especialistas para aconselharem sobre a melhor opção de gestão. Por isso, não tem razão os que criticam a contratação da Fly Modern Arc quando todos os indicadores nacionais e regionais indicavam para a sua idoneidade. Quanto aos contratos de concessão, esta questão encontra-se neste momento ultrapassada, uma vez que os mesmos já foram devidamente submetidos a esta Casa, seguindo os trâmites legais, com salvaguarda das normas de confidencialidade necessárias à proteção jurídica dos outorgantes. Bem haja a decisão de rescisão do contrato, tendo em conta o fator custo-benefício que, na sua fase final, já não se encontrava favorável aos interesses do povo moçambicano. Sobre o cancelamento dos voos Lisboa e Cape Town, há um provérbio que nos ensina que não se pode voar alto antes de ter a casa arrumada. Outro tema que inquieta os moçambicanos são os raptos e sequestros. Não nos esqueçamos que se trata de crimes sofisticados, sustentados por uma máquina pesada e bem estruturada, que por vezes rivaliza com os próprios meios do Estado. Razão pela qual se trata de criminalidade organizada. Este facto, por si, exige que o Estado se coloque acima da organização dos criminosos. Um outro desafio que afeta a eficácia no combate a este mal reside na necessidade de formação contínua dos agentes da linha da frente, em especial a Polícia da República e do CERNIC. A ética e o combate à corrupção na administração da justiça são desafios permanentes que devem acompanhar as medidas de prevenção e repressão. Apraz-nos saber que já se encontram em fase de implementação e materialização a criação de brigadas anti-rapto e da Unidade Central para a recolha, análise, partilha de inteligência sobre raptos e criminalidade organizada, o que fortalecerá sobremaneira a capacidade de resposta do Estado. Mais ainda, Sua Excelência, Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, em jeito de repto, incentivou a criação de órgãos de policiamento comunitário, compostos por residentes locais que, em colaboração com as respectivas esquadras, iriam monitorar os movimentos suspeitos e identificar ameaças nos bairros, contribuindo também para debelar a conivência de agentes da autoridade com tais atos. Está igualmente em curso a criação de um órgão independente de fiscalização dos serviços e assuntos internos, tutelado pelo Ministro do Interior e supervisionado por um painel de civis, cuja missão será investigar eventuais más condutas atribuídas aos agentes da polícia e dos serviços de investigação. Tudo isto mostra que o Governo do Povo, por via das suas instituições e no reforço da administração da justiça, está verdadeiramente empenhado no combate feroz à criminalidade organizada, incluindo raptos, sequestros e o esperado branqueamento de capitais. Para terminar, dirijo-me a Vossa Excelência, Senhora Primeira-Ministra, em nome da minha bancada, bancada do Partido Frelimo, para perguntar o seguinte: diante deste quadro de ação governativa no combate aos raptos e à criminalidade organizada, que medidas legislativas considera que a Assembleia da República deve aprovar, alterar, reforçar, para que Moçambique se veja definitivamente livre deste flagelo? Fazer diferente para obter resultados diferentes. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Muito obrigada, Excelência.